Santo eterno Deus, Santo Espírito de Deus, o Senhor é poderoso para convencer a humanidade do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo de Deus, e esta é a razão, Senhor, meu Pai, que estamos orando, Senhor. Pedindo, meu Deus, meu Pai, envia-nos ao encontro das almas, Senhor. Ou traz as almas ao nosso encontro. Amado e eterno Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu tenho certeza que não há demônio, não há potestade, não há principado, não há príncipe de demônio que suporta, meu Deus, parar de pé diante de um homem e uma mulher ungida com a unção da evangelização. Aleluia. Pai, o Senhor ungiu a Jesus Cristo, teu Filho amado, para evangelizar. E o teu Filho fez uma grande obra, ou seja, a maior obra da evangelização foi realizada pelo teu Filho Jesus Cristo. E isso com certeza, Pai, porque o Senhor o ungiu com o Espírito Santo. E eu tenho certeza, ó Deus, se o Senhor nos ungir com esta unção que o Senhor ungiu teu Filho Jesus, nós ganharemos muitas almas para o reino dos céus. E este é o propósito desta oração, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus, envia-me a mim, Senhor, ao encontro das almas perdidas, ou traz as almas perdidas até a mim, Senhor. Senhor, não somente a mim, mas a toda a igreja do Senhor. Deus, existe mais almas perdidas do que salva. Porque, ó Deus, o caminho espaçoso e a porta larga que levam à perdição, são muitos que passam por ela, meu Deus. E o caminho apertado da porta estreita, são poucos que levam a vida, e é pouco que se encontra por ela, Senhor. E esta é a razão deste clamor de oração. Pai, assim como ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo para evangelizar, para curar os enfermos e libertar os oprimidos do diabo, derrama sobre nós esta unção, ó Deus, por amor das almas, por amor das vidas, ó Deus, porque eu sei que a verdadeira evangelização, o verdadeiro trabalho missionário, só pode ser feito através da unção do teu Espírito sobre nós.
Não foi por um acaso, querido Jesus, que por onde o Senhor passava, o Senhor arrastava uma multidão. Oh, aleluia! Não é por um acaso, Jesus, que por onde o Senhor passava, todo mundo queria te tocar. Eu tenho certeza, era a unção do Espírito Santo que estava atraindo vidas. E é a unção divina que atrai as pessoas. É a unção do Espírito Santo que faz a diferença, Senhor. Por isso, nesta manhã, estamos também, ó Deus, juntamente com a igreja, esta semana de oração, com o mesmo propósito. Unge a tua igreja, Pai, assim como ungiu a Jesus Cristo, teu Filho, para que possamos conquistar as almas, Senhor. São multidões que descem ao abismo todos os dias sem salvação. Todos os dias, meu Deus, são alma que desce ao labirinto, ao atormento eterno sem salvação. Ó Deus, unge a igreja, ó Senhor, derrama sobre nós a unção da capacidade de evangelizar e ganhar alma. Eu tenho certeza, Pai, que não existe nenhum homem na terra que possa ganhar tantas almas, a não ser aquele que receber a unção do Espírito Santo na vida. Ó Deus, Senhor, falar da religião no mundo, Senhor, não passa de um movimento religioso. Pregar o Evangelho, Deus, sem a presença do Espírito Santo não passa de uma religiosidade sem vida que nada acrescenta ao teu reino. Mas o que eu estou clamando juntamente com seus filhos que estão orando comigo, ó Deus, é pela unção do Espírito Santo. Unge, Senhor, a igreja, e quando eu digo igreja, Deus, eu estou falando de todos os salvos, independente da idade, independente da tribo, povos, línguas e nações, independente do sexo masculino, feminino, independente da posição social. Aleluia. Ó Espírito de Deus, tu sabes, Senhor, que quando aos últimos dias da igreja na terra, Senhor, há muitos que estão mudando de religiosidade, mas não estão se convertendo. Sabe, Deus, aquela conversão, Senhor, uma conversão parcial. Hoje está acontecendo muito, Pai, uma conversão parcial. Aleluia. Senhor, me ajude a pregar um evangelho que confronta o pecado e que faz o homem sentir a culpa dos seus pecados para um arrependimento genuíno
para um arrependimento e uma conversão genuína, Senhor, porque o homem, quando se converte, ele abraça o Senhor, ele abraça o Evangelho, aleluia, e quanto mais ele abraça o Evangelho, mais ele quer, Senhor, aprofundar nos mistérios, aleluia. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Quantas almas presas no pecado, quantas almas presas na religião, quantas almas presas no mundo de treva, quantas almas presas por Satanás. Mais uma coisa eu tenho certeza, meu Deus, se o Senhor derramar sobre nós a unção que ungiu a Jesus Cristo para evangelizar, muitas almas vão ser arrancadas das trevas e transportadas para o reino da luz. Derrama essa unção sobre esta jovem, Senhor. E eu tenho certeza, quando ela for ungida, receber esta unção, esse poder, a primeira coisa que vai acontecer é o desejo de ganhar alma para ti, Jesus. É impossível alguém, ó Deus, ser ungido pelo Espírito Santo e não ir em busca das almas. É impossível alguém receber, Deus, a unção do Espírito Santo e não sentir paixão por almas perdidas. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei, Senhor, que esta unção, ela produz na vida do seu servo uma paixão por ganhar alma. Deus, em nome de Jesus, unge os obreiros, principalmente os obreiros, os evangelistas. Ó Deus, unge as servas do Senhor, porque, Senhor Deus, para ganhar alma, todos nós que fomos comprados pelo seu sangue, somos responsáveis em falar da salvação. Alguns são chamados especificamente para um trabalho, de uma missão específica. Esse depende muito mais ainda da unção divina sobre si. Pai, eu apresento os missionários que estão no campo, as missionárias que foram enviadas pela igreja por ordenança divina, a exemplo de Barnabé e Paulo, Senhor. Aqueles dois homens que estavam ali na igreja de Antioquia, em um trabalho de oração e de jejum, e o Espírito Santo ordenaste ao ministério, aos obreiros, que os separaste aqueles homens para uma obra. Isto é claro, isso revela, Senhor, quem unge é o Senhor, e o ministério o separa. O ministério envia sobre ordem divina. Ah, Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, derrama sobre nós
a unção de um verdadeiro evangelista, Senhor. Jesus Cristo, não existiu e não existe um evangelista maior do que Tu. Eu me lembro, Senhor, quando Tu estava em Cafarnaum, aleluia, depois foi para Nazaré, Senhor Jesus, e um dia o Senhor abriu o livro do profeta Isaías para confirmar, e o Senhor mesmo expressou com a sua própria voz, Jesus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Lembra, Senhor, quando o Senhor estava no corpo humano, lá na sinagoga, no meio dos príncipes, dos doutores da lei, que foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Aleluia, glória a Deus. E quando o Senhor abriu o livro, o Senhor leu exatamente a profecia divina sobre o Senhor como homem. E o Senhor exclamou no meio da sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. É por isso, Deus, que eu vejo que o maior propósito da unção do Espírito Santo na vida de um homem é para ganhar almas, Senhor. Ó Deus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Leva-me ao encontro das almas através desta unção poderosa, ou faz com que esta unção atrai e traz as almas ao meu encontro. Deus, Tu sabe que Tu me fizeste uma chamada, Senhor. E eu não posso parar. Senhor, estou aqui nessa cidade, meu Deus, há 12 anos. Senhor, e eu digo, em nome de Jesus, redobra a Tua unção sobre mim, Senhor. Essa cidade não pode continuar desta maneira. Essa cidade está indo para o abismo, Deus. Essa cidade está sendo arrastada pela idolatria, pelo espiritismo, pela feitiçaria, pelas drogas, pelo alcoolismo, pela homossexualidade. Essa cidade está sendo levada para o abismo e só existe uma solução. Só existe, Deus, eu creio que somente uma unção do céu poderá mudar o quadro dessa cidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em Tua santa presença, Pai, oh, aleluia, glória a Deus, eu quero agradecer a Ti, eu quero louvar a Ti, Senhor, porque és Deus, é santo, é fiel e é verdadeiro. Amado, soberano Deus e Pai, as almas estão indo para o inferno, Deus. As almas estão indo para o abismo, Deus. E a maioria das almas, arrastado por uma religião. Porque o Senhor sabe, Deus, que o maior laço de Satanás para levar as almas para o inferno é a religião.
Senhor meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia, Jesus. Deus, e o que mais rejeita a Ti, Jesus, é os religiosos, porque acham que estão servindo ao Pai. E o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais consegue levar o homem a Deus. Aleluia. Satanás cegou a mente dos incrédulos. A humanidade está cega, meu Deus. A humanidade não tem visão. Porque Satanás, ele usou a sua sabedoria maligna. E foi a primeira coisa que ele pôde fazer, foi tirar a visão da humanidade. Porque ele sabe que um homem cego não enxerga a porta da salvação. Deus, mas nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, o Deus poderoso, o Deus santo, Senhor, revela para nós esta unção gloriosa, esta unção maravilhosa, Senhor, trazendo sobre nós a grandeza do reino celestial. Amado Deus e amado Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Rei da Glória, Senhor, nesta manhã, eu peço misericórdia a Deus. Ó Deus, assim como o Senhor despertou o espírito de Ciro e o espírito dos seus servos para ir a Jerusalém cumprir a missão, Deus desperta o espírito dos obreiros e da igreja, Senhor, para fazer a obra missionária. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus e amado Pai, tem misericórdia. Tu és grande, poderoso. Ó Espírito Santo de Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós queremos ganhar alma para o Teu reino. Nós queremos pregar um evangelho que confronta o pecado e faz a humanidade sentir a culpa dos seus pecados e se arrepender e se converter a Deus. Pai, ajude os obreiros a pregar o evangelho puro, santo, genuíno, o evangelho do céu. Livra-nos, meu Deus, dessa teologia moderna. Livra-nos, ó Deus, desse evangelho manipulado. Livra-nos, ó Deus, desse evangelho paliativo, religioso, que não confrontam mais o pecado. Um evangelho camuflado para camuflar as almas com aparência de filhos e de filha, mas na verdade que nunca se arrependeram. Deus desperta o espírito dos obreiros e acordam. Abre a mente dos obreiros, Deus, que o evangelho de Cristo não é isto que estamos vendo. Senhor, tem misericórdia. Jesus Cristo, eu sei que as leis estão sendo feitas para tentar intimidar o verdadeiro evangelho, mas eu sei que Tu ainda tem homens e mulheres de coragem que não temem as leis humanas
mas teme ao Senhor, a exemplo dos primeiros apóstolos que chegaram a dizer para as autoridades: julgai vós se é lícito obedecer mais a vós do que a Deus. Senhor, tem misericórdia da igreja, tem misericórdia de nossas vidas. Não podemos nos calar, Senhor. Ó Deus, não podemos nos calar. Unge tua igreja, unge a nossa vida, com o poder, com a graça lá do céu, na autoridade do seu nome, Jesus. Assim eu oro e agradeço a Ti nesta manhã. Precisamos da unção do Teu Espírito, Pai, para conquistar as almas para o reino do céu, para trazer as vidas ao arrependimento, para que todos sejam salvos, livres da condenação eterna. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus.